Opa, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe. O Prota fica perguntando o que a Duquesa de Dracônia tá fazendo aqui. A Karina diz que o exército da região norte anunciou sua retirada da aliança e isso vai ter um efeito imediato. Não vai permitir isso. O exército da região norte é uma grande parte da aliança. Não vão conseguir evitar o enfraquecimento das nossas forças se eles se retirarem. Não é como se fosse necessário estar lá também. Vossa Majestade, a capital já foi ocupada, o continente está em ruína. Não existem nem 30 mil homens, mesmo se contarem os servos. No entanto, tem mais de 10 milhões de soldados do lado inimigo, e eles só aumentam a cada dia. A Vossa Majestade, como cavaleira de guerra que governa todos os outros cavaleiros e agentes do panteão, existe alguma chance deles ganharem essa guerra? E o Prota fica perguntando o que ela acha que eles deveriam fazer. A Karina diz que o ducado foi incendiado após o Império. 30 mil homens perderam suas casas e famílias. Tudo que resta é a região norte. Tem que se vingar. Mesmo se não conseguirem matar todos aqueles demônios, ela mesma vai executar todos os demônios que insultaram os mortos e expulsaram todo mundo da sua terra. O Prota pergunta se ela lhe odeia. Você acredita que foi errado da parte dele atacar as forças principais do inimigo ao invés de defender o ducado? A Karina diz que não. Ele fez o que deveria fazer. Essa é a única escolha racional, já que todo o império é mais importante do que apenas um ducado. O Prota pergunta então por que ela está fazendo isso. A Karina fala que quer vingança pessoalmente. Essa marca é a prova disso. Quando o Prota vê essa marca, já fica surpreso e fica muito puto. Mas a Karina diz que todo o exército da região norte assinou um contrato com o Deus da Vingança. De agora em diante, ela é a cavaleira templária do Ventarazes, assim como a Duquesa de Dracônia, comandante de 30 mil Vingadores. Sua missão não é mais ficar viva. O Prota fala que não quer ver mais ela aqui, manda ela sair imediatamente da sua sala. Mas a tia dela pergunta se vai ficar tudo bem. O Prota diz que só tem um destino para ela, considerando que o contrato já foi assinado. Então não tem mais o que fazer. Será que ele fez a escolha errada? Mas é surpreendente ouvir-lhe dizer isso. Sequestrar sua irmã mais jovem, a qual é a sacerdotisa da pureza. Isso é o que eles dois queriam, então que seja. E o mais importante, ele não deveria agir como se fosse a pessoa que ordenou o exército da região norte a fazer aquilo. E fica perguntando quem é essa pessoa que tá lhe observando esse tempo todo, cabelo de tomate. Em outra parte, tá o pessoal da forja conversando, perguntando quanto tempo falta até a Estrela de Ferro chegar. Eles não têm matéria o suficiente, precisavam invocar uma nova estrela. Mas esse momento não era bom, a grande santa não disse nada sobre isso ainda. O Sr. Spinner estava gravando um vídeo, iniciando o download backup dos movimentos do ferreiro. Começa a gravar tudo, mas ele percebeu que tinha um rato lhe observando, e com seu poder de controlar tudo puxou o ferro para perto. Esse é um ferreiro de verdade, e ficou perguntando que diabos era esse ser. O Sr. Spinner já usou seu chicote, mandando a matéria orgânica soltá-lo, mas o ferreiro era mais rápido e segurou com uma certa facilidade, dizendo que achou que fosse um rato, mas ele é um sacerdote bastante fofinho. O Sr. Spinner fica com raiva e fica se movimentando pelo telhado. O ferreiro manda ele parar. Não existe motivos para se considerar inimigos, sendo que eles servem a mesma divindade. Então os dois não se conhecem. Eles se chamam Toque, o cavaleiro templário da divindade da ferraria e do aço. O guardião da Minas. Será que ele reconhece esse título? No abrigo temporário para os novatos nos arredores da cidade. A Han fala que está um pouco atrasada e chegou. O templo lhe deu algumas coisas para o seu trabalho. Conheceu também a sua majestade lá dentro. Era a sua majestade desse portal. Não é o mesmo que conhecem também. Pergunta se eles ouviram alguma coisa sobre o resto de tudo. O Jair Yuki diz que aparentemente faz um tempo, desde que a capital foi ocupada. Os outros lugares também foram controlados pelos demônios, e essa é basicamente a única cidade restante. E ouviu sobre a batalha final do Ventarazes. Talvez esse portal seja sobre essa batalha. Isso vai ser difícil. Seria melhor se pudessem ler a missão, mas no momento está invisível. Pergunta se algum de vocês conseguiu contatar as divindades. Conseguem usar as leis divinas, mas a conexão parece bastante fraca. O Jair Yuki
fala que ele está certo, consegue usar sua lei divina. Mas por que será que o contato não está funcionando? Mas no momento, percebem que ficou um silêncio muito rápido. Estava barulhento agora há pouco. O que será que estava de errado? Nessa hora, uma árvore gigante já vai arrancando a cabana deles. E eles vão ficando cercados por todos os soldados. O Roxley, o Cavaleiro Templário, vem chegando para fazer o seu julgamento. O juiz do reino de Leonarte chama de pecadores, devem se prostrar perante a sua aura. Todos eles vão sendo colocados na carroça e não sabem o que eles fazem. E agora, será que vão acabar mortos? Esses caras vão acabar com a gente. E o Roxley mandando ele calar a boca agora mesmo. Não quer ouvir a voz desses vagabundos. Eles acham que normalmente eles dão a chance de virar servos primeiro. E eles não são adoradores do demônio. Será que é melhor morrer do que se tornarem servo? Continuam percebendo que estão chegando numa subida. A Han acha que estão indo para o panteão. O Jaehyuk fica dizendo que vai todo mundo morrer. Não vai ter nenhuma explicação, nada vai funcionar. E finalmente, aos poucos a porta vai se abrindo. E o Jaehyuk continua todo cagado de medo. E mesmo com o saco na cabeça, continua vindo todo chorandinho. Vão chegando na frente do portão do castelo principal. E quando olham para frente, está todo mundo reunido. Todas as pessoas. E o Léo também com uma cara muito séria. E na frente deles tem a grande panela que vão fazer a janta. É mentira, é só uma piscina mesmo. O Prota manda começar jogando um pouco de água benta. Eles falam para os pecadores se jogarem nessa água. Eles ficam pensando que vão ser afogados. Só pode ser uma coisa dessa. Os Roxley falam para não ficar mandando ele repetir. Estão querendo morrer, meus parceiros, bora entrar logo. Todo mundo vai entrando de cabeça. Ninguém quer ficar para trás para bater as botas. O Prota fica analisando. Diz que eles não parecem ser adoradores do demônio. Os corpos deles não estão se desfazendo na água benta. Eles têm poder divino, é impossível em seres demônios. É por isso que não duvidou deles durante esse tempo todo. O Roxley diz que pode ser truque sujo do demônio, eles podem estar usando isso. É impossível que sua majestade não saiba sobre eles, sendo que são as pessoas mais próximas de Deus. Ele está dizendo que sua majestade não pode errar, agora todo mundo está com medo. O Prota pergunta do Sr. Killing se ele não disse que tinha mais dois. Ele fala que sim. Uma mulher com o poder divino dos sonhos, da morte, e uma outra espécie de outro mundo com o poder do divino do aço e da ferraria. Ambos possuíam o poder divino para serem considerados santos. O Prota manda todo mundo ir para trás. Tem umas perguntas para essas pessoas. Entende que ele esteja preocupado, mas precisa da confiança de todo mundo. Todas as pessoas vão saindo da sala, ficando apenas o Léo. Ele disse que o nome da cabelo vermelho era Han. Na mesma hora, ela vai caindo de cara, dizendo que sim, o seu nome é Han. E o Sorro perguntando que merda é essa. Tá ficando doido da cabeça. O Léo manda se apresentarem, um de cada vez. Ele fica falando o nome de todo mundo e pergunta de onde eles são. O Sorro já vai ficando com medo, sem saber como dizer. Mas o Léo fica puto, perguntando como eles estão hesitando. Respondam logo, seus moleques. Todo mundo fala Coreia do Sul. É uma nação muito distante. O Léo fala que entendeu. Vai usando a forma divina, personificação das divindades. Todas as divindades vão aparecendo, dizendo que não reconhecem essas crianças. Então, como eles têm as suas bênçãos? Lembra de todas as bênçãos que já deu para as pessoas. Se elas forem de mentira, vai destruir a alma de todo mundo. A Han fica surpresa que ele convocou todos os deuses. Ouviu que ele vomitou sangue quando estava designando o Sr. Yapper. Então isso é o quão forte ele era durante o seu auge. O Prota fala que o motivo de pedir a prisão deles foi porque sentiu o poder divino deles, mas nenhum dos deuses reconhece vocês. A Han fala que vai ser uma longa história, majestade. Mas o Leon diz que tá tudo bem, manda dizer como eles conseguiram chegar até aqui dentro. A Han fala que ainda se lembra muito bem do dia que se conheceram pela primeira vez. O que aconteceu foi o seguinte, começa a contar tudo. E a Beatriz nesse momento está com a árvore anciã, dizendo para ela que se o Leon deixou sua muda com ela, então ela deve desejar o mesmo que ele deseja. Mas querida dama de um futuro longe, essa muda vem do reino dos mortos. Essa muda só cresce no mundo dos mortos. A Beatriz pensa que isso não é bom. O pessoal fica perguntando o que eles vão fazer. De acordo com aquela mulher, eles são cópias do passado. Se ela conseguir pegá-lo, então nada mais justo do que ajudarem ela. Pergunta se tem outro plano. A árvore fala que sim. Iam dar isso para o rei de Leonard.
Eles falam que tem certeza que ele vai ficar bem com isso, todas as árvores concordam, mas precisam de um sacrifício de um deus e do seu santo também. Enquanto isso, na forja, todo mundo fica assistindo o Sr. Spinner macetar legal, fica dando as suas batidinhas e ativa o seu rugido no terceiro slot, 72% da taxa de polimento. Ele estava numa progressão muito boa. O Antok fica dizendo que ele é bastante rápido, e o Sr. Spinner continua na sua velocidade máxima, polindo tudo. Faz seu peitoral de número 157, é um básico por enquanto. Já fez vários em questão de segundos. Todo mundo surpreso, dizendo que não sabia que tinha uma espécie que fosse capaz de fazer tais feitos. O Antok fala que ele é bastante incrível. Parece que estava vendo o Leon, a sua majestade, treinando quando era jovem. O Sr. Spinner fala que o parceiro de cooperação é o Leon. Ele era um velho companheiro dele durante a sua jornada na época. Fizeram as suas peregrinações juntas. Ele tinha 30 anos naquele tempo. Foi assim que conheceu o Leon. Era uma pequena vila nos arredores do reino, que estava prestes a ser erradicada. Os orcs haviam emboscado eles, por isso pediram por ajuda. Apenas Gilbus e ele estavam por perto devido à distância no qual ele estava. Foi aí que conheceram Gunnar também. Ele estava viajando para o descanso espiritual. Foi uma batalha bastante difícil. Havia mais orcs do que esperavam. E muitos deles eram guerreiros também. Foi aí que conheci aquela pessoa. O Prota chegou, mandando todas aquelas bestas verdes falecerem imediatamente. Chegou dando o maior pancadão no meio de todos os orcs. O Antok pensou que naquele momento ele era incrível. Ele era tão poderoso que não podia acreditar que ele tinha metade da sua idade. Estava em êxtase ao ver ele cortar grandes guerreiros orcs bem no meio. E o Leon só pensando que aquilo era um bando de parasita. Pode ver aquele tipo de talento nessa pequena espécie. Pergunta se o Spinner quer ser o seu discípulo. Mas o Spinner fica olhando por um tempo, olha bastante, fala o quê? Tu quer ser o meu mentor? A atitude do Sr. Spinner não mudou nem um pouco. E o Antok perguntou, você não sabe quem ele é? Você não me reconhece? E o Spinner falou que mesmo ele sendo talentoso, ele ainda é um mortal. Ele não se compara ao seu nível de produção, possível apenas pelo seu programa impecável. O Antok começa a rir, falando que ele é homem de verdade. Então vai mostrar do que ele é capaz agora mesmo. Enquanto isso, o resto das pessoas continuam na cidade só olhando. E o Antok, dizendo que gosta do trabalho dele impecável, não consegue produzir itens no mesmo ritmo que ele consegue. O Sr. Spinner começa a dizer que ele errou. A instabilidade da arma acabou aumentando. O Antok fala que não está apenas produzindo armas, garoto. Preste atenção. Continua dando mais marteladas, dizendo que isso é uma arte, parceiro. A arte do aço. Feita para esculpir uma alma. Tem certeza que algo assim é melhor do que apenas uma técnica. O Sr. Spinner olhando aquilo, ele acabou percebendo que com as técnicas daquele homem, ele conseguiria criar a armadura do Leon, que ele não tinha conseguido criar até agora devido a uma diferença de 0,01%. Diz que teve informação insuficiente. Portanto, essa informação adicional é necessária. Ele não vai aceitar seu discípulo, mas quer apenas observar o desenvolvimento do mortal. O Antok fala que aceita ele sim como discípulo, mas já chega o Guling falando que quer falar com ele. Sua majestade também deseja vê-lo. Todo mundo vai ser reunido na mesa de reunião. A Isabelle fala que vão precisar realizar o último grau. E o pessoal falando que isso é um assunto sério. A Isabelle pergunta do cavaleiro. Ele vai avançar contra uma legião de demônios sozinho e sua majestade dizer para fazer isso. Eles falam que sim. Ela fala que se sente da mesma forma. Vossa majestade, o sacrifício que ela vai realizar vai abrir um caminho para o seu futuro. Então é melhor ela cometer todos os pecados que pode enquanto tem tempo. Vão fazer o último grau. Ela vai ser o sacrifício. Vai ficando de noite e todo mundo vai se preparando por isso. Ela recebeu a permissão, Isabelle. Não pensou que cometeria tal pecado. E o Pró tá pedindo desculpa, mas ela fala que ele não precisa de desculpa nenhuma. Ele pode ser o desgraçado que tirou a inocência da sua irmã, mas é um rei digno. Tendo perdido o território para os demônios, ficaram impossibilitados de conduzir o ritual necessário para obter o último grau, o único caminho para obter a estrela de ferro necessário para ele. Parece que ela não é mais a protagonista dessa história.
a deusa da lua e da pureza, não é mais adequada para a batalha. Então, para os fiéis dela que viveram vidas solitárias, ela concedeu um novo poder. Sendo assim, vai mostrar a eles a sua melhor versão para esse momento. O talento de acertar o seu alvo como uma arqueira. Sente muito, querida lua. A santa da lua estava atirando na própria lua. O maior pecado que a deusa acabou permitindo. Ironicamente, a flecha atravessou a lua, se tornando uma linda Via Láctea, fazendo ela se rachar um pouco. O Cleitinho fala que ela conseguiu. Ela realmente atravessou a lua. O Prota manda a Santa agir agora mesmo. A Santa começa a usar sua força para poder guiar o meteoro e cair perto deles. O Cleitinho feliz dizendo que foi um sucesso. O fragmento da lua está vindo na direção deles. A Isabelle já começa a desmaiar aos poucos. E o Prota segurando ela, perguntando se ela tá bem. Ela fala que isso dói pra cacete. Mas Dina assumiu metade do efeito colateral. Quanta gentileza da parte dela. O Prota fala que ela foi muito bem. Vai assumir os seus fardos a partir de agora. Mas o Cleitinho já começa a ficar desesperado, dizendo que a trajetória dos fragmentos estão mudando. Uma mana poderosa está puxando o fragmento. Não consegue controlá-la. A Beatriz diz que é a mesma mana que fechou o portal daquela vez. A trajetória do fragmento vai desviando deles. O Prota fica muito puto, mandando reunir o esquadrão para recuperar o fragmento. Não podem perder essa abertura que a Santa Isabelle criou para eles com a sua própria vida. O local da queda do fragmento foi bastante longe. O Antok fala que isso valeu a pena. Finalmente chegaram. É um esquadrão para recuperar o pedaço da lua. O Sr. Spinner diz que vai lançar o seu drone. E o Antok fica querendo saber que truque é esse. Seu discípulo realmente sabe fazer um monte de coisa. E o Spinner dizendo que tem uma mudança de apelido aí. Ele não é nada além de um provedor de tecnologia. Ele não tem inteligência para se referir a si mesmo como um mestre e ele como seu discípulo. E o Antok só rindo, dizendo que está com inveja dele ser tão inteligente. Depois de uma procura, ele tem certeza que ela já notou tudo. Os demônios estão extremamente quietos. É impossível eles terem deixado essa oportunidade ficar passando. O Antok fala que tem certeza que eles vão buscar a gente assim que começarem a ficar trabalhando no fragmento da lua. Mas não podem continuar atrasando. Pede ajuda do Sr. Spinner. Manda todo mundo descer. Vão começar a cavar a estrela de ferro nesse momento. Começam a ficar coletando aos poucos um pedaço do fragmento. O Sr. Spinner já vai detectando o movimento dos inimigos. Eles vão se aproximando com bastante velocidade. A Beatriz fala que sabia. É impossível que eles perderiam essa chance enquanto estão vulneráveis. Diz pro Sr. Antok que os inimigos estão vindo, mas ele fala que tem muito trabalho. Eles têm que pará-lo desse jeito. O Sr. Spinner vai iniciando a sua derrubada. Começa a meter seu disparo de laser. E a Beatriz fica dizendo que vai ganhar o máximo de tempo que ela conseguir. Usa magia de reforço e ativação dupla e várias outras magias ao mesmo tempo. E também, com esse ataque, ela consegue finalizar vários inimigos. O Antok fala que é incrível. Nem os nobres conseguem usar uma magia assim. A Beatriz diz que o mago desse mundo não são ruins. Parece que a evolução da magia seguiu mais pelo caminho destrutivo para poder combater as leis divinas. Manda eles se apressarem. Ela só cuidou da linha de frente deles. Tem certeza que os outros vão chegar em breve rapidamente. O Antok continua acelerando o passo, batendo cada vez mais no fragmento. E o Sr. Spinner continua disparando em todos os demônios. O Antok fala que finalmente acabaram com tudo, mas assim que vai olhando para trás, vai vendo que um grande meteoro gigante vai cair em cima deles. Tudo que o Antok consegue fazer é ficar gritando pro pessoal sair fora, mas o meteoro vai caindo bem onde estavam todas as pessoas. E um mago vai aparecendo e fica só lá de longe com as suas mãozinhas. O Sr. Spinner começa a pesquisar no seu banco de dados internos. Entidade destrutiva encontrada. Lorde Demônio da Sabedoria e da Perseguição. Calacael. Aquele que acabou com seu mundo. Um largato velho safado. E acabou.